Todo mundo tem aquele desenho animado que assistiu tantas vezes que conhece de cabo a rabo. Mas embora você possa saber todas as falas de cada episódio ou longa-metragem, aposto que tem coisas que você não sabe sobre ele. De teorias absurdas a fatos bizarros, é hora de dar uma olhada em ainda mais segredos de desenhos animados que você não vai acreditar que são verdade. Problemas paternos. No filme Os Incríveis de 2004 da Pixar, conhecemos a família Parr, liderada pelo pai Bob, que é secretamente o Senhor Incrível. Ele enfrenta o vilão Síndrome, também conhecido como Buddy Pine. Quando criança, Buddy era o maior fã do Senhor Incrível e se chamava de Incredible Boy. Depois que o Senhor Incrível o dispensa, Buddy se torna Síndrome, o arqui-inimigo do Senhor Incrível, que busca vingança contra toda a família Parr para dar o troco no Senhor Incrível. Agora, alguém mais achou essa reação meio extrema demais? Tipo, muito extrema mesmo? Bom, uma teoria dos fãs explica por que o ódio de Síndrome é tão profundo. Ele é o filho secreto do Senhor Incrível. Com a sua pele clara, olhos azuis e queixo substancial, certamente há uma semelhança entre os dois. Assim como entre Buddy e o outro filho de Bob, Dash. Mas então, quem é a mãe de Buddy? O usuário do Reddit Spudern propõe que seja Psychwave. Ela não é uma personagem principal. Ela faz parte dos heróis eliminados pelo robô de Síndrome, mas tem uma leve semelhança com Buddy. Talvez o Senhor Incrível tenha tido um relacionamento com essa heroína. No DVD bônus de Os Incríveis, ela revela que usou seus poderes de controle mental para sedução. I had a crush on the quarterback of the football team, who was also my best friend's boyfriend. I psych-waved him into asking me to the homecoming dance and breaking up with Shelley. É possível que ela tenha usado seus poderes em um jovem Bob, resultando no nascimento de Buddy. Quando Bob entrega Incredible Boy à polícia, ele diz isso. Take this one home and make sure his mom knows what he's been doing. O que parece que ele conhece a mãe de Buddy. Além disso, Psychwave tinha uma inteligência excepcionalmente alta, assim como Síndrome. Só que isso também significa que Síndrome usou o robô para exterminar a própria mãe. E se isso estiver certo, nossa, é muita frieza. Mas isso não é tudo. Spudern teorizou que, além de herdar a inteligência da sua mãe, Síndrome também pode ter tido habilidades telepáticas desconhecidas. Quando ele foi sugado para dentro da turbina de um jato, seus poderes entraram em ação, fazendo com que a sua mente possuísse Zezé. Lembra daquela luta de guaxinins na sequência de 2018, Os Incríveis 2? Com a sua máscara preta nos olhos, o guaxinim poderia simbolizar Síndrome, e sua batalha com o bebê é simbólica da luta interna de Zezé entre ele e Síndrome, talvez sugerindo um futuro vilão em Os Incríveis 3, e eu achando que a minha família que tinha problemas. Pais da Pérola. Agora a gente mergulha no fundo do mar até a fenda do biquíni, onde o mundo maluco de Bob Esponja calça quadrada se passa. Esse desenho animado chegou às nossas telas pela primeira vez em 1999, e a cidade é cheia de personagens marinhos bizarros que geram várias teorias, desde que eles sofreram uma mutação por uma bomba nuclear até eles estarem usando trajes de pele. Mas um dos mistérios mais duradouros envolve o dono do siri cascudo, o Sr. Siriguejo, e a sua filha Pérola. Como você pode ver, um é um caranguejo e a outra é uma cachalote. Como isso funciona nunca foi explicado, e a identidade da mãe de Pérola nunca foi revelada, levando a várias teorias de fãs. Teoria número 1. O Sr. Siriguejo se casou com a mãe grávida de Pérola, que faleceu ou deixou após o nascimento dela. No episódio da 9ª temporada, Jailbreak, vemos uma baleia que se parece com Pérola. Talvez esse seja o seu pai biológico que abandonou a família para uma vida de crime. Teoria número 2. O Sr. Siriguejo é o pai biológico de Pérola, e ela simplesmente não herdou nenhum dos genes rabugentos dele. Isso meio que se sustenta pelo livro de curiosidades do Bob Esponja, publicado em 2000, que afirma que Pérola puxou a mãe. Depois, há uma teoria número 3. Houve uma sugestão escandalosa de que a senhora Siriguejo ficou um pouco próxima demais de uma outra baleia pelas costas do Sr. Siriguejo, resultando na filha Pérola fora do casamento. Ou ainda a teoria número 4. Uma história mais agridoce conta que o Sr. Siriguejo adotou a bebê Pérola. Esse desenho animado, feito por um fã, o mostra resgatando-a depois que a sua mãe foi abatida por baleeiros. Quem diria que Bob Esponja poderia ser tão forte? Também explica por que o Sr. Siriguejo tem tanto medo de anzóis. A gente jamais vai saber com certeza, já que o criador do Bob Esponja, Stephen Hillenburg, se recusou a explicar a história de Pérola. Então a gente segue convivendo com esse mistério. Evoluções do Pikachu.
Em 1997, um desenho animado japonês baseado em um videogame de sucesso foi lançado no mundo e rapidamente se tornou um fenômeno global: Pokémon. Por cerca de 3 décadas, Ash viajou pelo mundo aprisionando animais e forçando-os a lutar entre si, controlando-os feito fantoches. Parece que é mais sombrio do que eu lembrava. Tanto no jogo quanto no anime, os Pokémon podem evoluir para formas mais poderosas conforme sobem de nível. O companheiro de Ash, Pikachu, é uma espécie de segunda evolução, seguindo a primeira encarnação, o adorável Pichu. Pikachu é então seguido por um terceiro estágio, o Raichu, mas os espectadores de longa data devem ter notado que, mesmo depois de todas as lutas pelas quais ele passou, Pikachu não evoluiu para Raichu. Há uma razão para isso. Na temporada 1, episódio 14, Electric Shock Showdown, Ash e Pikachu entram em uma partida contra o Tenente Surge e seu Raichu. Surge e Raichu espancam Pikachu e zombam de Ash por não evoluí-lo. Mais tarde no episódio, Pikachu tem a oportunidade de evoluir com uma Pedra do Trovão, mas ele se recusa, escolhendo enfrentar Surge e Raichu novamente como ele mesmo. Agora, no jogo, há certos movimentos que um Pokémon só pode aprender antes de evoluir. Esse ponto foi levado para a série. Surge evoluiu seu Pikachu muito rápido, e ele não conseguiu aprender ataque rápido como Raichu, o que levou à sua derrota. Claro, há também uma razão mais cínica. Como o rosto icônico de uma franquia bilionária, alterar a aparência de Pikachu poderia potencialmente impactar a audiência e a comercialização. Mas, na verdade, inicialmente era para o Pikachu ter uma quarta evolução depois de Raichu, o Goroshu. Em uma entrevista para o Siliconera, o designer de personagens de Pokémon, Koji Nishino, disse que essas criaturas mostravam presas e até tinham um par de chifres. Então, provavelmente teriam mais ou menos essa aparência aqui. No fim das contas, decidiram descartar o design devido ao que Nishino chamou de questões envolvendo o equilíbrio do jogo. Sei não, pra mim eles viram que não era fofo o suficiente. Meu pesadelo Totoro. Em 1988, o estúdio Ghibli lançou Meu Amigo Totoro, uma adorável animação sobre duas irmãs, Satsuki e Mei, que se mudam para o campo para ficarem mais perto de sua mãe hospitalizada. Lá elas conhecem o espírito da floresta Totoro, que parece um urso gato guaxinim fofinho. O filme tem uma bela animação, uma música tema cativante e boas vibrações no geral. Mas você sabia que essa brincadeira deliciosa pode guardar um segredo obscuro? Perto do clímax do filme, a mãe das irmãs tem uma complicação de saúde, fazendo com que Mei, a mais nova, fuja em pânico. Satsuki a procura freneticamente e encontra moradores que descobrem um sapato em um lago. Pro alívio de todos, Satsuki diz que o sapato não é de Mei, mas e se ela estivesse enganada? Ou até mentindo? De acordo com uma teoria de fã, o sapato é de Mei e ela se afogou no lago. As meninas veem Totoro porque ele é na verdade um Shinigami, um deus da morte que aparece para aqueles que estão prestes a partir. Quando Totoro invoca o Cat Bus, que é um gato que também é um ônibus, ele está, na verdade, levando Satsuki e Mei para o mundo espiritual. A mãe delas vislumbra as crianças pela janela do hospital, porque ela também está perto da morte, e portanto é capaz de ver seus espíritos. Além disso, você reparou em todas essas estátuas? Elas são Jizo, que dizem guiar os espíritos de crianças que nunca cresceram, prenunciando como Mei ficará presa no limbo. Quem diria que Totoro poderia ser tão assustador? Mas eu vou ter que menosprezar essa teoria. Por um lado, Mei se refere a Totoro como um Obaki, um espírito metamorfo e não um Shinigami. Ufa! Além disso, essa teoria realmente vai por água abaixo quando você vê Mei e Satsuki se encontrando com o resto dos personagens. E eles estão todos, entende né? Vivos. Baseado na realidade. Os animadores são muito criativos, com muitos personagens de desenho animados tirados do éter da imaginação de seus criadores. Mas alguns personagens realmente se baseiam em pessoas de verdade. Por exemplo, a icônica vilã da Pequena Sereia, Úrsula, não foi baseada em uma mulher de verdade, mas foi inspirada por uma drag queen chamada Divine. Dá pra ver claramente que as duas têm personalidades e aparências bem chamativas. Mas a velha e má Úrsula não é a única personagem de desenho animado com uma inspiração na vida real. Vamos dar uma olhada na estrela dos anos 1930, Betty Boop, famosa pelo seu estilo flapper da era do jazz. É dito frequentemente que a personagem foi baseada na cantora Helen Kane, que tinha o mesmo corte de cabelo curto, falava com uma voz aguda de bebê e usava um slogan muito parecido.
Com o aumento da popularidade de Betty, a cantora também viu a semelhança e em 1932 processou os criadores do desenho animado no Fleischer Studios por $250 mil por danos, o que seria mais de 5,8 milhões hoje. Ela alegou que tanto a sua aparência quanto o seu bordão foram usados sem permissão, com o dono da empresa, Max Fleischer, admitindo que viu uma apresentação ao vivo dela em 1930, mas ele argumentou que interpolar palavras sem sentido em músicas era uma prática comum para cantores de sketch, como Cab Calloway. Os defensores de Fleischer também podem apontar que Betty começou sua vida em 1930 como um poodle francês, que evoluiu para um humano com as suas orelhas caídas se tornando brincos. Infelizmente, para Helen Kane, o juiz descartou seu caso devido à falta de evidências. Sei não, acho que esse juiz era cego e surdo. Encontre a diferença. Para garantir que os filmes se alinhem a diferentes valores culturais, os cineastas às vezes ajustam certas cenas em versões internacionais dos filmes, mas a maioria das pessoas não sabem disso, porque elas tendem a assistir só a versão do seu país. Por exemplo, aquela cena em Toy Story 2, quando Buzz faz um discurso inspirador sobre o resgate de Woody, na versão americana original, tem uma bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Temendo que o público internacional se sentisse excluído, os cineastas substituíram a bandeira por um globo giratório para o resto do mundo. Em Zootopia, diferentes países têm diferentes animais apresentando as adoráveis notícias. Na maior parte do mundo, o âncora de notícias é Peter Musbridge, um alce dublado pelo âncora de notícias canadense Peter Mansbridge, mas na versão japonesa é um tanuki, uma espécie japonesa de canídeo prevalente no folclore do país. A China tem um panda, um símbolo nacional, e a Austrália tem um koala, porque eles são australianos. E como um fato bônus, na maior parte da Europa, Oriente Médio e Norte da África, o filme é chamado de Zootrópolis, mas a Alemanha vence com o melhor título, Zoomania. Quando lançado no Reino Unido, a Disney alegou que a mudança de nome foi feita para dar ao filme um título único. Porém, há quem diga que foi devido a problemas de direitos autorais. Existe um zoológico chamado Zootopia em Givskud, na Dinamarca, que detém os direitos desse nome na Europa desde 2010, que realmente é um ótimo nome. A Dinamarca tá de parabéns por ter registrado primeiro. Só os cachorros. Para toda criançada na pré-escola, Patrulha Canina é um dos programas que mais fazem sucesso hoje. A série foca em um garoto chamado Ryder, que lidera uma equipe de filhotes antropomórficos falantes de busca e resgate, os quais são chamados de Patrulha Canina. Você pode achar que esse desenho é uma diversão inofensiva, mas tá muito enganado. O programa só me deixa com perguntas. Eu tentei entrar em contato com o criador da série, Keith Chapman, para conseguir algumas respostas, e agora tem uma ordem de restrição contra mim, então eu vou usar a fonte mais confiável que existe, o Twitter, ou o X, ou seja lá qual nome o Elon Musk deu pra esse negócio agora. Vamos começar com uma pergunta simples: quem é que financia a Patrulha Canina? Alguns usuários teorizam que Ryder é um bilionário infantil, que, livre dos seus pais que faleceram ou abandonaram, usa sua vasta fortuna para criar geneticamente cães hiperinteligentes. Mas então, por que a Bahia da Aventura contrata a Patrulha Canina? Cães não parecem ser a escolha mais óbvia para serviços de emergência. A resposta que mais me convence é a de Rhys DeVille, que acredita que algum evento trágico erradicou todos os trabalhadores do serviço de emergência. A tragédia deixou a líder da Bahia da Aventura, a prefeita Goodway, completamente louca. Sim, porque você teria que ser louco para contratar cães para desempenhar papéis humanos. E a alma do marido morto dela está presa no corpo da galinheta. Parece fazer sentido, mas por fim, como é que esses cães se tornaram tão inteligentes? Já tivemos a teoria da alteração genética, mas isso não explicaria como todos os cães no mundo da Patrulha Canina aprenderam a falar. Sabe o que eu acho? Eu acredito que houve uma guerra entre humanos e cães, com os cães saindo vitoriosos e derrubando a sociedade. Ryder não é o líder, ele é um intermediário e animal de estimação do Chase, sendo ele sim o verdadeiro líder. Se os cães agora estão no comando dos humanos, isso explica porque todos os cidadãos da Bahia da Aventura são tão desinformados e infantis. Então, Patrulha Canina se passa em uma sociedade pós-apocalíptica? Pois é, espero ter ajudado. O que há, velhinho? Sabe quando o Pernalonga coloca a cabeça pra fora da toca, mastiga a cenoura e faz a sua pergunta clássica? What's up, Doc?
No original em inglês, ele fala tipo, e aí doutor? Mas quem é o médico ou doutor aqui? Para isso, a gente precisa voltar ao início, onde o slogan clássico do Pernalonga estreou no curta-metragem de 1940 Wild Hair, dirigido pelo criador do Looney Tunes, Tex Avery. What's up, Doc? O animador afirmou que em seu estado natal, o Texas, durante a década de 1920, o termo doc era equivalente a cara. Segundo ele, era comum andar pela escola e ouvir gente falar tipo, e aí doutor? Quanto à origem dessa mastigação de cenoura, uma explicação pode ser que o Pernalonga foi inspirado pela atuação de Clark Gable no filme de 1934 Aconteceu Naquela Noite. Nesse filme, Gable interpreta um jornalista com uma queda por mastigar cenouras. I'm going to write a book about it. Call it The Hitchhiker's Tale. There's no end to your accomplishments, isn't there? E se você quer mais curiosidades sobre cenouras, então vai gostar de saber que ao gravar as falas do Pernalonga, o dublador Mel Blanc teve que morder uma cenoura para obter aquele som crocante. Eles tentaram usar outras frutas e vegetais, como maçãs e aipo, mas nada soou suficiente como a cenoura. Falar com a boca cheia de cenoura não era fácil, então ele imediatamente cuspia em um balde e continuava a gravação. Isso deu origem a especulações de que Blanc era alérgico a cenouras, o que não é verdade, ele simplesmente não gostava muito delas. Problema do mascate. Vamos fazer uma viagem para Agrabah, o cenário do desenho animado musical de fantasia Aladdin, lançado pelo Walt Disney Animation em 1992. No início do filme, somos apresentados a um mascate misterioso que começa a nos contar a história de Aladdin. Mas você já se perguntou por que o filme termina sem nunca mencioná-lo de novo? Uma teoria popular dos fãs argumenta que o mascate é na verdade o gênio disfarçado. Faz sentido, já que o Robin Williams dá voz aos dois personagens, e os dois têm apenas 4 dedos na mão e compartilham as mesmas personalidades malucas. Depois de anos de rumores, em uma entrevista de 2015 com os diretores John Musker e Ron Clements, eles finalmente confirmaram que a teoria era verdadeira, afirmando que no rascunho original a história terminaria com o mascate revelando a sua verdadeira forma. I told you, things are never quite what they seem. Are they? Legal, gostei disso. Mas como Clements explicou, por meio de mudanças na história e algumas edições, perdemos a revelação no final. Essa não foi a única teoria dos fãs que os diretores examinaram. Há uma longa especulação de que Aladdin se passa em uma sociedade pós-apocalíptica distante, que a gente até já falou em um vídeo aqui do canal chamado Teorias Assustadoras da Disney que vão arruinar sua infância. E o que eu falei sobre essa teoria? Que ela era viável, porque afinal, quem sabe como vai ser a Terra do futuro? Mas parece que eu errei. Clements realmente descartou a ideia de que Aladdin se passe em um futuro distante. Na verdade, o cenário original do filme era Bagdá, no Iraque. No entanto, durante a produção, estava acontecendo a Primeira Guerra do Golfo, e os diretores foram instruídos a mudar o cenário. Clements pegou o nome Bagdá e criou o semelhante Agrabah, uma cidade magicamente oriental localizada em algum lugar não muito específico no Oriente Médio. Citando Jafar, a ideia tem mérito. The idea has merit. Yes! Voz ocultada. Você pode achar que Ariel foi a única princesa da Disney a ter sua voz roubada, mas a verdade é que Branca de Neve também. Todos nós crescemos com o filme Branca de Neve e os 7 Anões de 1937, mas a história menos conhecida é a da estrela que dublou a personagem principal, Adriana Caselotti, e como Walt Disney não foi muito legal com ela. De 150 atrizes diferentes, Caselotti, de 18 anos, ganhou o papel da personagem principal com a sua doce voz soprano. Walt Disney pode ter sido um dos maiores cineastas de todos os tempos, mas quando se tratava de pagar sua equipe, ele tinha braços curtos e bolsos fundos. Caselotti recebia apenas $20 por dia, totalizando $970, pouco mais de $20 mil hoje. E isso é uma ninharia, considerando a fortuna que o filme fez para a empresa nos últimos 80 anos. Nenhum dos dubladores foi creditado, e a Disney não reconheceria publicamente a contribuição de Caselotti. Na época, o artista Jack Benny queria que Adriana aparecesse em seu programa de rádio, mas Walt Disney não permitiu. E o que ele disse foi: sinto muito, mas essa voz não pode ser usada em lugar nenhum. Não quero estragar a ilusão da Branca de Neve. Houve até rumores de que a Disney a fez assinar um contrato que a proibia de estrelar quaisquer projetos futuros. Embora eu não tenha conseguido encontrar nenhum documento que comprove isso. Você pode ouvir a voz dela no musical de 1939, O Mágico de Oz, e no clássico de Natal de 1946, A Felicidade Não Se Compra. Mas Adriana nunca teve um papel significativo na
nas telas depois disso, e mais tarde seguiu carreira como cantora de ópera, corretora imobiliária e investidora no mercado de ações. A natureza possessiva da Disney e a recusa em deixá-la se promover como a voz da Branca de Neve provavelmente prejudicaram sua carreira de atriz. Moral da história: jamais faça um acordo com Walt Disney. Conexões familiares. Então, no vídeo anterior dessa série, você deve se lembrar que descobrimos que Tarzan pode ser o irmão secreto de Elsa e Anna de Frozen. O diretor de Frozen, Chris Buck, até confirmou que a teoria é verdadeira. Pode crer, porque isso vai criar um crossover legal demais em algum momento no futuro. Mas ele não é o único irmão que essa família pode ter mantido escondido. Agora sabemos que Frozen e Enrolados existem no mesmo universo porque durante a música de Anna, For the First Time in Forever, nós realmente vemos Rapunzel e Flynn Rider como eles aparecem no final do seu filme Enrolados. Porém, antes do incidente do corte de cabelo, Rapunzel tem uma semelhança bem estranha com as duas irmãs. Seria ela uma parente há muito perdida? Uma prima? Talvez até uma irmã? Tá, essa teoria das irmãs é bem improvável. A gente viu os pais da Rapunzel, o rei e a rainha de Corona. Aliás, que nome infeliz. E sabemos que a sua mãe verdadeira passou os poderes de uma flor mágica para Rapunzel. Daí toda essa coisa mágica da cura capilar. Então ela é definitivamente filha da sua mãe. E a sua sequestradora, a Mamãe Gothel, não a trocou de forma alguma, mas há uma possibilidade distinta de que elas possam pelo menos ser primas. Quer dizer, olha para essas mães, elas poderiam ser irmãs, até os pais são bem parecidos, esses narizes são muito semelhantes. Ainda acha que eu tô viajando? Então olha só isso, lembra de Detona Ralph 2, que tem algumas cenas em que todas as princesas Disney trabalham juntas? Em quase todas, as três irmãs estão sempre perto ou uma do lado da outra, meio que protegendo uma a outra. Você acha que isso também é uma coincidência? Eu acho que não, elas devem ter alguma ligação. Tá, talvez eu tô forçando a barra, mas é que eu acho que uma continuação de Frozen, Enrolados e Tarzan ia curar vários dos meus traumas de infância. Sem calças. Você pode ter ouvido esse fato engraçado. O adorado personagem da Disney, Pato Donald, já foi banido na Finlândia devido a preocupações sobre a sua falta de recato, já que, como você pode ver, ele não usa calças. E cara, eu não acredito que isso seja verdade. E isso porque não é mesmo. Esse boato começou na década de 1970, quando um político de Helsinki sugeriu cancelar a assinatura da cidade dos quadrinhos do Pato Donald por razões financeiras e não por causa da sua falta de calças. Mas por que ele anda seminu? Bom, primeiro, como é que ele ia usar calças? Elas iam cobrir o seu rabo ou só suas pernas? Talvez o Donald realmente esteja usando calças, só que calças brancas com penas que se misturam com a sua metade superior. Mas os desenhos animados mostram que ele tá ciente da sua própria nudez, o que acaba com essa teoria. E para pôr fim a essa caça ao tesouro, vamos voltar ao curta de 1934 The Wise Little Hen, que foi a primeira aparição de Donald. Quisera eu ser tão legal quanto esse pato. O seu barco, seu amor por pães e sem se preocupar se tá usando calças. Como o historiador de animação Jerry Beck explicou em uma entrevista ao Sci-Fi Wire, na animação, cada detalhe de um personagem tem um propósito. Patos amam água. Então faz sentido que Donald use um chapéu e uma jaqueta de marinheiro. Os animadores provavelmente deixaram as suas penas de cauda e pernas laranjas à mostra para destacar sua identidade de pato. E o Pato Donald pode evitar as regras de decência humana porque ele é um pato. Além disso, as aves secretam óleo da sua glândula uropigiana nos seus traseiros para ajudá-los a permanecerem à prova d'água. Então, se o Donald usasse calças, ele as deixaria oleosas o tempo todo. Sua única regra. Todo mundo conhece o Batman, um dos super-heróis mais famosos de todos os tempos. E o seu superpoder? Ser rico. Por mais de 80 anos, o Batman comprou os dispositivos mais loucos que o dinheiro pode comprar para enfurecer a guerra no submundo do crime de Gotham. E todo fã sabe que ele só tem uma regra: ele nunca tira uma vida. Mas quando foi apresentado em 1939, esse não era o caso. Em sua estreia na Detective Comics número 27, ele dá um soco em um cara em um tanque de ácido e finaliza com essa frase arrepiante, um final adequado para sua espécie. No Batman número 1 de 1940, o herói voa sobre dois bandidos prestes a cometer um crime, admitindo: por mais que eu odeie tirar uma vida humana, temo que dessa vez seja necessário. Então, o Batman não ficava assim tão arrasado com o homicídio, mas tudo isso mudou quando a nova editora Whitney Ellsworth entrou em cena. Grupos de pais preocupados com seus filhos lendo esses quadrinhos violentos pressionaram Ellsworth a pôr fim à distribuição dessa punição extrema pelo Batman. Os
Os co-criadores Bill Finger e Bob Kane tinham outras ideias sobre a mudança. Kane detestou, mas Finger não gostava muito da execução do Batman em primeiro lugar. Esse traço de caráter continuou em adaptações subsequentes e se tornou uma parte essencial do personagem. Toda a psicologia por trás das suas regras foi explorada mais a fundo na história em quadrinhos de Darwin Cook de 2000, chamada Batman Eagle. Aqui, Batman admite que se ele cedesse aos seus desejos mais sombrios, ele seria incapaz de parar, e não seria mais um herói combatendo o crime, mas um monstro cruel. Eu esperaria que ele usasse pelo menos parte do dinheiro dele para fazer terapia, se bem que eu não sei se as crianças iam fazer fila para comprar o quadrinho Batman vai ao psicólogo. Qual desses segredos mais te surpreendeu? Você tem algum segredo de desenho animado que gostaria de compartilhar? Conta aí nos comentários e obrigado por assistir!